vai intervir de alguma forma em suas vidas, para que eles não lutem contra o Deus que tem feito muito, muito, muito por eles. Gostaria de iniciar no verso 9 de Judas. Eu sei que é um livro de um capítulo e diz que Miguel discutia com Satanás acerca do corpo de Moisés. E ele não pronunciou juízo de maldição contra Satanás. Disse simplesmente: o Senhor te repreenda. Agora sabemos que Moisés ressuscitou porque apareceu com Cristo no Monte da Transfiguração. Eu não sei se o guia turístico mostrou essa montanha. Ninguém sabe com certeza, mas Moisés estava lá, com Cristo e Elias, como você sabe. Então, por que Satanás disputava sobre isso? A Bíblia em Ezequiel faz um comentário, ou Jeremias, eu creio, sobre o que aconteceria, e disse: eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Claro que isso é uma promessa preciosa para nós. Moisés havia pecado e morreu. Ele não tinha sido comprado com preço. Ele tinha participado do sistema de sacrifício de sangue, o velho concerto. Mas até que Cristo morresse, Moisés era cativo legal. E não só Moisés, mas muitos outros eram cativos legais de Satanás até que Cristo morresse. Agora, em Isaías 26:19, diz que os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. E diz: despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Essa profecia é de aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E foi cumprida na morte de Cristo, que está registrada em Mateus 27, versículo 15 a 23. Ali diz que quando Cristo bradou lá na cruz e morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que findava o sistema de sacrifícios. O Santíssimo foi exposto para que quem quer que estivesse fora das portas do templo, e diz que ele faria o sacrifício e oblação cessar naquele momento. Agora, então, diz que a terra tremeu e as pedras foram fendidas e as sepulturas foram abertas, e muitos dos santos que estavam descansando ressuscitaram. E quando ele ressuscitou, eles ressurgiram e entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Bem, é claro que esta aqui é a cidade santa, que por aquela época foi destruída. Todos vocês passaram pelo portão de Damasco quando vieram? Você não passou. Ok. De qualquer maneira, aqui é o portão original do período romano. Foi escavado e você pode ver isso. Agora eles têm livros com fotografias de todas as coisas. Você não teve chance de ver, não é? Mas, de qualquer maneira, essas pessoas entraram por aquele portão na cidade ao encontro de parentes chocados. Eu estou seguro disso. Agora, o que aconteceu entre o tempo que Miguel ressuscitou Moisés e o tempo
que Moisés, muitos dos santos que estavam adormecidos ressuscitaram? Por centenas de anos foi aspergido sangue de animais no propiciatório do trono terrestre de Deus. Se nós lermos em Êxodo e Levíticos, Moisés foi instruído a fazer uma réplica terrestre da sala do trono de Deus. Lembre-se, Deus disse: faça tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Assim Deus tem um trono no céu e tem um trono terrestre aqui. Naquele trono terrestre, na presença da glória do Shekinah, foi borrifado o sangue desses animais que representavam Cristo em nosso lugar. Agora, 600 anos antes de Cristo ser crucificado, o exército babilônico desceu do norte para destruir Jerusalém. E alguns homens religiosos foram inspirados por Deus para levar aquela arca do concerto e outras mobílias do templo e escondê-las em um lugar, numa caverna, nesta face de precipício, por onde você há pouco caminhou. Aquela que tem uma caveira, a face de um crânio nela, ele escondeu tudo debaixo dela, 600 anos antes. Depois os romanos escolheram um ponto diretamente sobre onde a arca da aliança e eles esculpiram os buracos da cruz numa base deste rochedo, não em cima na colina, onde a maioria de nós foi ensinada ou foi instruída, mas eu gostaria de mostrar que aqui é ainda o Monte Moriá, que esta rocha que está aqui é ainda o mesmo Monte Moriá. De qualquer modo, havia 6 metros de pedra calcária sólida, dolomítica, é muito dura. Essa é a razão porque aquela face ainda está lá fora, intacta. A ponta do nariz tem um grau de dureza de 8 e por isso não erodiu. E está lá durante 2000 anos. Não há razão para não acreditar. De qualquer maneira, quando a terra tremeu e as pedras fenderam, Deus dividiu aquela escarpa, e haverá um tempo em que isto poderá ser mostrado para vocês. A fenda saiu diretamente do lado esquerdo do buraco feito para a cruz e desceu para a câmara onde a arca do concerto foi posta. Agora, o baço humano está atrás da quinta costela no lado esquerdo. E se você olhar a quinta costela na Bíblia, você verá que é onde as pessoas golpeavam alguém para matar. Quando José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, os soldados estavam surpresos de que ele já estava morto. Pilatos disse aos soldados romanos que se certificassem que Jesus estava já morto, e então dessem para aquele homem. Bem, o soldado romano feriu Jesus com uma ferida de morte. Ele enfiou a lança no baço. Agora, numa pessoa viva e saudável, o baço armazena entre 1 litro a 1,5 litros de sangue. É um reservatório, é uma provisão de emergência. Quando você está amedrontado ou bravo, ele se contrai. É um músculo liso e libera sangue extra em sua circulação que lhe dá mais energia, lhe ajuda a pensar mais rapidamente, tudo isto. Mas quando uma pessoa morre, o baço fica flácido e armazena um pouco mais de sangue. Sangue é uma mistura, não é uma solução. Uma solução pode permanecer em uma prateleira durante anos e ficará o mesmo. Quando você tem uma mistura e para de mexer, no caso do sangue, quando o coração deixa de bombear, inicia-se a separação, as plaquetas flutuam na superfície, o soro fica no fundo. E então, muito depressa, depois que se separam, eles se coagulam.
e você tem um coágulo volumoso. Tudo teve que acontecer muito rápido. Se não tivesse sido assim, nenhum sangue fluiria. Teria havido só o soro e Deus proveu tudo. E quando o soldado romano enfiou a lança dele no lado de Cristo e puxou, o sangue e a água esguicharam fora. 2 a 3 unidades de sangue, algo como 1 litro a 1,5 litros que desceu por aquela fenda até o propiciatório. Naquele mesmo momento, todas as pessoas que haviam morrido durante o Antigo Testamento e o antigo sistema de sacrifício foram compradas com o sangue, e você e eu fomos comprados com o mesmo sangue, mesmo preço. Agora, há outros que têm outras opiniões. Deus abençoe os corações deles. Nós todos sabemos o que temos sido ensinados, e é difícil abandonar seus ensinamentos pelos quais você tem sido instruído. Você respeita e ama, mas, de qualquer maneira, era o sangue de Cristo, naquele propiciatório, que cumpriu o concerto. A sombra encontrou o verdadeiro, o tipo, o antítipo em tudo que exemplificava. E para mostrar que Deus havia aceitado, todas aquelas pessoas saíram da sepultura. Agora, todos de vocês que receberam nossa carta provavelmente leram acerca da cova de Macpela, que está aproximadamente a 32 quilômetros ao sul daqui. Nós achamos essa caverna que tinha 3 criptas grandes para um homem e uma esposa, e tinha cerâmica nela, datando do tempo de Abraão. Não achamos nenhum dente, nenhum cabelo, nenhum osso, nenhuma indicação de que um corpo estivesse lá ou algum resíduo. Nós achamos algumas partes fossilizadas de especiarias que usaram. Parece que Abraão, Isaque, Jacó e suas esposas estavam entre esses. Pense no choque que das pessoas aqui nessa cidade. O que me surpreende é que não há registros fora da Bíblia que isso aconteceu. As regras das cidades certamente foram para serem cumpridas, para manterem tudo quieto. Agora, como nós sabemos, ou porque suspeitamos que era a verdadeira caverna de Macpela, Deus escondeu os verdadeiros lugares do conhecimento humano. Somos todos ratos. Levamos coisas em nossos bolsos cheios ou colocamos algo grande em cima, assim não podemos falar nada a ninguém em anos posteriores. E Deus não quis que isso acontecesse. Era o lugar onde Cristo morreu. A 100 metros de onde vocês estão sentados é onde isso aconteceu. E este sepulcro está aqui mesmo, o mesmo de onde ele ressuscitou. Aqui é a porta do céu. Meus amigos, quando Jacó teve o sonho, um pouco ao norte daqui, e a sua visão, ele disse que viu o anjo descendo e subindo. Ele disse que isto não é nenhum outro lugar senão a porta do céu. E eu asseguro que é. Ron White, o momento mais precioso dele agora. Ele começa dizendo: provavelmente de todos os momentos do meu trabalho, este é o mais precioso. Eu estava na Carolina do Norte, era final da tarde, e as pessoas tinham visto um pouco o vídeo e eles estavam fazendo perguntas. E alguém perguntou: você acampa quando você está trabalhando nesses projetos? E eu disse que não. Eu acampava no exército. Eu joguei fora todo o material de acampamento que tinha e não tenho nenhuma intenção de acampar de novo. Assim nós ficamos em um hotel barato ao norte de Damasco, na rua Nábulos, chamado Hotel de Jerusalém. E então alguém posteriormente perguntou: quando você vai voltar? E eu disse: em meados de setembro. Arrumamos todas as coisas, os ajudantes que eu conheci, em quem podia confiar, e fomos.
Quando caminhamos até o hotel de Jerusalém, nos degraus de frente estava de pé um doutor que tinha estado na audiência em Hendersonville, Carolina do Norte, não convidado, não desejado. E eu percebi que tinha gastado todo o dinheiro para trabalhar lá e não poderia, porque eu não confiava naquele homem. Ele deveria ter pelo menos perguntado antes de aparecer. Eu sou muito cuidadoso para ter certeza que Deus está comigo no que faço. Essas coisas são muito importantes, amigos, para que alguém as faça em sua própria inteligência ou conhecimento. O que nós agora, então, eu sou muito sensível para ter certeza. Aquele Deus está comigo em tudo que eu faço. Assim eu cheguei à conclusão que Deus não poderia me usar mais. Alguns de meus erros, ou o que quer que seja, foi demais, e eu não tinha mais o seu favor. E que Ele não estava mais me dirigindo, ou aquela pessoa não estaria ali naquele jeito. Assim, eu disse a Deus em oração que sentia muito. Eu sabia que não era merecedor de tais coisas. Eu agradeci que tivesse me permitido fazer tudo aquilo, e se eu pudesse ser uma ajuda à próxima pessoa, eu ficaria muito feliz. Bem, eu nunca estive mais deprimido em toda a minha vida, e eu estive deprimido em algumas situações. Eu vi a arca do concerto, o propiciatório e tudo mais, e então eu não era mais útil a Deus, eu não podia mais continuar. Nós decidimos limpar tudo do jardim da tumba, uma grande quantidade de lixo, materiais que se acumularam durante anos. Se vocês quiserem ver onde foi o sepultamento de Cristo, visitem a tumba do jardim, foi lá. E o local da crucifixão é aproximadamente 25 metros da tumba do jardim. Eu não falarei mais sobre isso porque podemos mostrar em vídeo. Bem, eu tinha um ventilador bom que nos esfriava um pouco, estava extremamente quente, mas ele quebrou. E assim, problema sobre problema. Bem, o doutor tinha estado ajudando e quando o ventilador quebrou, ele pegou o almoço dele e se afastou para debaixo de algum arbusto à minha direita. E comi o almoço na tumba enquanto eu estava sentado no chão tentando consertar o ventilador, sem nenhuma razão para viver, amigos. Você alguma vez esteve nessa situação? De qualquer maneira, eu ouvi uma voz dizer que Deus me abençoava no que estava fazendo ali. Bem, o dono daquela voz sabia tudo o que eu estava fazendo, e eu posso dizer, pela maneira como ele disse aquilo, que eu estava chocado, porque não era para ninguém saber o que estava fazendo ali. E eu olhei e lá estava Jesus, de pé. Eu não estava tendo um sonho ou uma visão, porque o doutor assobiou e disse: Ron, você acha que falamos com um anjo? Ele era alto, cabelos pretos, barba preta, olhos marrons escuros, cútis um pouco clara para os cabelos escuros e olhos escuros, e a expressão mais amável que eu já vi em minha vida. E eu reconheci que era Jesus. Mas eu sou um investigador e eu pensei, bem, eu farei algumas perguntas e terei certeza. Assim eu disse: Senhor, você vive aqui ao redor? E ele disse: não. Veja, as vestimentas que estava usando eram semelhantes às que os árabes usam hoje? Não, exatamente, porque os artigos de vestuário dele não eram tecidos à máquina, como é feito hoje. De qualquer modo, ele disse: não. E então eu disse: você é um turista?
E ele disse: Não. Bem, eu não tinha mais perguntas. Assim eu me sentei e olhei para ele e disse: Eu estou vindo da África do Sul para Nova Jerusalém. Lembrem-se do sonho de Jacó. Ele estava um pouco ao norte de Jerusalém e viu uma escada e anjos descendo e subindo, e ele disse: Aqui é nada menos que a porta do céu. Assim, Cristo estava em sua jornada da África do Sul para a Nova Jerusalém. O profeta diz que é a porta dos céus. Agora então eu me sentei e não soube o que dizer. Eu estava boquiaberto. Não sei se estava respirando. Ele olhou novamente para mim com aquela expressão amável e disse: Deus o abençoe nesse trabalho. Amigos, aquele foi o momento mais precioso de toda a minha vida. Eu desejo que mais momentos preciosos virão quando todos de nós olharmos para aquela face maravilhosa e ouvi-lo dizer: Vinde, bons e fiéis servos, entrai no reino do vosso Senhor. Deus tem feito tudo divinamente possível para nos salvar, amigos. Por favor, não permitam que Satanás roube isso de vocês. Dobremos nossas cabeças para um momento de oração. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pelo que tens feito por nós. Nós te agradecemos porque tu nos ama. Nós não sabemos porquê, mas nós agradecemos. Pedimos-te o teu favor, que abençoes a todos aqui esta noite, como só tua sabedoria e cuidado pode fazer. Faze-nos fiéis, diligentes, humildes, leais e verdadeiros servos. Ajude-nos a levar a Jesus para outros que possam ser salvos também. E por favor, não permita que algum de nós aqui se perca. Se quiseres, usa-nos de algum modo para ajudá-los a ir até ti e serem salvos. Em nome de Jesus e pelo seu precioso sangue eu peço.